Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Nesse primeiro ciclo de estudos sobre as doutrinas básicas do cristianismo, que terá 24 temas com 42 vídeos, estamos no vídeo de número 5. Estamos no segundo tema e agora vamos estudar sobre a fé nesse Deus e como isso pode influenciar a sua vida. E nada mais natural que estudemos em seguida o motor que nos faz acreditar nesse Deus maravilhoso, a quem servimos. Por isso o estudo de hoje é sobre fé. O propósito desse canal é oferecer estudos bíblicos simplificados e de até 20 minutos. Por causa do compromisso com esse tempo, não vamos ler todas as referências bíblicas. Dê um pause, leia, confira e retorne. Se você é novo e quer conhecer sobre a proposta do canal, procure o vídeo de introdução, vídeo número 0, e veja também os outros estudos simplificados em vídeos que já foram lançados. Se gostar, inscreva-se e deixe o seu like. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. O que é fé? O dicionário Aurélio define como convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. O dicionário Michaelis define como convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. O dicionário Priberan define como adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro, sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos, igual à crença. Por essas definições já podemos inferir que existem diversos tipos de fé, já que a fé é qualificada em razão do objeto ao qual ela se destina. Tem gente que tem fé em Deus, seja lá qual for o Deus ou deuses. Tem outros que têm fé na ciência. Tem gente que tem fé apenas em si mesmos e na sua própria capacidade e vivem como se tudo dependesse das suas forças e habilidades. Tem até gente que tem fé no acaso, na sorte e em tantas outras coisas. Há uma diferença entre fé e crença ou credulidade. Enquanto a fé tem por base uma confiança naquilo que se julga verdadeiro, porque é uma confiança do coração, e não apenas uma aceitação intelectual, a credulidade alimenta-se de coisas imaginárias e é cultivada pela simples imaginação. A fé religiosa é uma confiança tão forte em determinada pessoa ou princípio estabelecido que produz influência na atividade mental e espiritual dos homens, devendo normalmente dirigir a sua vida. A fé é uma atitude e deve ser um impulso. A fé cristã está baseada em algumas verdades ou princípios essenciais e inegociáveis. 1. Na existência de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador e mantenedor e controlador de todas as coisas. 2. Que o homem, obra-prima da criação de Deus, pecou e se rebelou, e por isso está diante da ira de Deus e completamente perdido. 3. Que para resgatar a sua melhor criação, Deus mandou o seu Filho para pagar o preço e permitir que nos reconciliemos com Ele por meio de Jesus Cristo. 4. Que é só por meio de Jesus Cristo que podemos ser justificados, redimidos e salvos da ira de Deus, pois nada temos que seja superior ao sangue do Deus derramado na cruz. 5. Que Deus está atento às nossas necessidades e Ele cuida de nós e que por intermédio de Jesus Cristo podemos ter acesso direto ao Pai, contando com a intercessão do Espírito Santo. 6. Que as obras não têm nenhum poder para aplacar a ira de Deus e não levam à reconciliação do homem com Ele. 7. Que somente aqueles que crerem e aceitarem a salvação gratuita oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo é que serão salvos da ira e viverão eternamente com Deus. 8. Que o final dos tempos está cada dia mais próximo
e que as revelações do Apocalipse serão aplicadas sobre a terra, quando se manifestará a ira final de Deus. Mas o que é a fé para os cristãos? O autor de Hebreus nos diz no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para nós cristãos, fé não é apenas acreditar nas promessas de Deus ou naquilo que nos é invisível, mas ver tudo isso como uma prova real de que tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. Prova é algo palpável, real e não abstrato. A fé para nós cristãos tem então dois aspectos bem peculiares. O primeiro se refere a uma esperança, a uma expectativa de tudo relacionado ao mundo espiritual dominado por Deus. Em segundo lugar, há uma convicção de vida, na qual essa realidade é manifestada fisicamente pela ação de Deus nas nossas vidas. É esse segundo aspecto que faz com que vivamos a realidade da esperança como algo prático e experimentado. É por isso que vivemos de fé em fé. Não é uma fé que muda a partir das circunstâncias, mas uma fé, uma crença que se renova e aumenta diante de quaisquer situações, por mais difíceis ou doloridas que se manifestem nas nossas vidas. Como está escrito em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E é apenas dessa forma que conseguimos agradar a Deus, pois está escrito em Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. De quem mesmo? De todos os homens e habitantes da terra? Não, definitivamente não. Somente daqueles que o buscam. A fé é a mola propulsora de todas as coisas no reino espiritual e pela qual Deus age na vida de um crente é a fé. Não são seus méritos, porque diante de Deus você não tem nenhum. Assim, a fé cristã é uma completa confiança em Cristo, pela qual se realiza a união do espírito de um crente com o Espírito de Deus, havendo o desejo de viver a vida que Jesus aprovaria. É um sentimento baseado nos fatos da sua vida, da sua obra, do seu poder e da sua palavra, e não uma crença desarrazoada em uma história milenar. A fé não é produzida em nós mesmos, pela nossa mente. É um dom, um presente de Deus, como está escrito em Efésios 2,8. No Antigo Testamento, a fé era largamente designada pela palavra temor. Não se referia a um medo ou terror de Deus, mas a uma atitude de reverência que levava à confiança. E isso pode ser visto nas histórias bíblicas, nos Salmos e nos profetas. O mais famoso exemplo de fé no Antigo Testamento está em Gênesis 15,6, na crença de Abraão na promessa de Deus. Mas temos muitos outros exemplos de heróis da fé que tinham total fé em Deus, como Noé, José, Moisés, Josué, Raabe, Esther, sem falar nos profetas. Temos que a fé é uma das palavras mais comuns e mais características no Novo Testamento. Sua significação varia um pouco, mas todas as variedades se aproximam muito, sendo relativas a crer em Deus, em Jesus Cristo e sua obra de salvação, e na influência do Espírito Santo na vida dos crentes e da igreja. Não vamos tratar agora sobre o binômio fé e obras, porque isso será tratado em um tema específico quando estudarmos os solas da Reforma Protestante. Mas você pode ter pelo menos dois questionamentos importantes a fazer. Como ter fé se a Bíblia nos ensina que a fé é um dom, um presente de Deus, como está em Efésios 2,8? Como eu posso então ter fé para agradar a Deus se Ele mesmo não me der? Já estudamos no primeiro tema, Deus, que o homem foi criado com um vazio existencial que só pode ser preenchido por Deus pela sua graça. E isso é um fato. Todo mundo tem esse vazio que procura, como criaturas rebeldes que são, preencher de alguma forma esse vazio, de modo a buscar algum contentamento para a sua alma.
As pessoas preenchem então com qualquer tipo de fé, como as que a gente já citou no início. Algumas até acham que estão muito bem com a fé que têm, mas quando o bicho pega, se revelam fracas, sem alento e muitas vezes desesperadas, porque tudo aquilo em que acreditavam não serve para aplacar a situação que uma circunstância especialmente difícil se impõe e sobre a qual eles não têm qualquer governança ou controle. Quando alguém reconhece que está vivendo uma fé errada e pede a Deus com sinceridade de coração, pois Deus olha a sinceridade do coração, ou a intenção do coração, Deus dá a essa pessoa o presente da fé verdadeira, ou seja, da fé nele e nas coisas espirituais. Quando essa fé inicial para preencher esse vazio existencial deixa de ser usada para as coisas terrenas e passa a ser direcionada a Deus, então pela sua graça, Deus nos dá a fé correta, a fé que muda tudo, a fé que faz diferença em nossas vidas, a fé que nos fortalece independentemente da situação em que estamos vivendo. E essa fé é aumentada por meio do ouvir a instrução da palavra de Deus, pela oração e pelo estudo da palavra. Quando a fé em Deus invade a nossa vida, somos capacitados a experimentar uma força espiritual que pode nos levar a realizar coisas que jamais imaginamos. Agora, se você acha que pode ter fé em Deus sem um coração quebrantado diante dele, pode esquecer. Jamais terá. Porque Deus quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso não pode ser feito sem um coração humilde na presença dele. Viver uma fé intelectual ou de mero entendimento e crença em um Deus real não é suficiente para aplacar o vazio existencial do seu coração. Enquanto você acreditar que pode resolver tudo com a força do seu braço, do dinheiro, da ciência, da tecnologia, de um Deus falso, de imagens a quem você clama ou pede qualquer outra coisa na qual deposite a sua fé, você jamais conseguirá se aproximar do Deus verdadeiro e receber a fé genuína. Eu tenho lido sobre muitas pessoas que têm uma fé enorme em deuses falsos, em imagens, mas apesar de todos os esforços, não têm paz, não se sentem perdoados e têm um profundo medo da morte. Essas são coisas que os cristãos não temem, pois a paz que Deus nos dá excede todo o entendimento e preenche as nossas vidas, mesmo em momentos de profunda dor, agonia e tristeza, e nos faz saber que temos um Deus que cuida de nós, pois sabemos que fomos perdoados, não porque merecíamos, porque ninguém merece. E isso nos traz a certeza de que estamos reconciliados com Deus e livres da sua ira. Medo da morte? Por quê? Sabemos para quem voltamos e voltamos para o Pai. Se você vive em sobressaltos na vida e com medo de tudo, inclusive o medo da morte, você precisa buscar a fé em Deus para redirecionar a sua vida. Eu atendo pessoas em um ministério da minha igreja via site na internet para pessoas que procuram ajuda emocional, pois estão com problemas dos mais diversos tipos. É triste ver pessoas que abrem o seu coração com problemas das mais diversas naturezas e a grande maioria tem uma coisa em comum: não tem fé verdadeira em Deus. Alguns dizem conhecer, mas não vivem pela fé. Mais triste ainda é quando atendemos pessoas que querem se matar, pois não têm mais nenhum tipo de fé ou de esperança, e nem mesmo acredita ou deseja acreditar que existe um Deus que pode ajudá-las, e às vezes nem nos dão a chance de levar uma palavra desse Deus que é amoroso e que pode transformar a vida, e acabam se desconectando do site. Saiba que a fé em Deus pode realizar verdadeiros milagres na sua vida. Mas chegará o dia em que a fé vai acabar? Certamente. A fé não durará para sempre, porque quando estivermos diante da presença de Deus, no julgamento do trono branco, não haverá mais necessidade de fé, pois todos os homens de todos os tempos e eras o verão face a face e saberão que Deus sempre foi real e terão a plena convicção de que serão recompensados, seja por aquilo em que creram e viveram, seja por aquilo que desprezaram, zombaram
e recusaram. Em que você deposita a sua fé? Nas coisas desse mundo que você pode de alguma forma tentar controlar? Em crenças que não te trazem paz à alma e você sequer tem a certeza de que será salvo pelo Deus da sua crença ou religião? Se você respondeu positivamente essas perguntas, a minha palavra para você é: dê uma chance ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia Sagrada. Arrependa-se por ser um pecador e volte-se a sua vida para Ele. Peça a Ele que abra o seu coração para a verdadeira fé e para as coisas do reino celestial. E jamais esqueça de uma coisa: você pode crer naquilo que você quiser, pois recebeu de Deus um livre-arbítrio para escolher o que quer para a sua vida. Você é livre. Mas as consequências dessas escolhas serão eternas. E uma vez que você tenha ido, passado para o outro lado, elas serão irreversíveis, seja para estar eternamente com Deus ou eternamente longe de Deus. Vou te deixar algumas referências bíblicas para você meditar sobre a verdadeira fé. Vai ser projetada aqui em cima. Dê um pause no vídeo e anote para você conferir. Lembrando que na proposta do canal de vídeos curtos de até 20 minutos, não dá para ler todas as referências. Ok? Observe aí. Ficamos por aqui. Deus te abençoe e muito obrigado por estar aqui conosco. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, fique à vontade. Ative o sininho das notificações caso queira ver os novos vídeos assim que forem lançados. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, quando teremos o primeiro vídeo sobre o tema A Bíblia. E como é um tema importante, teremos 3 vídeos para abordarmos o essencial sobre a Bíblia. Te vejo lá.